Então, Carlos Ghosn fugiu do Japão. Será que ele está certo ou será que ele está errado? Será que ele realmente deve alguma coisa e por isso fugiu? Eu não acredito nisso. Eu me lembro que quando ele chegou no Japão, eu trabalhava na Nissan. E foi um pega pra capar. A Nissan, bom, sistema japonês sempre foi muito mais cacique do que índio. E estava levando a Nissan para falência. Realmente, a Nissan naquela época estava em apuros. Se ele não faz acordo com a Renault e a Renault não manda ele aqui para tomar conta, salvar a Nissan hoje nem existiria. Mas lembro-me de que naquela época eu já havia dito. Mais dia ou menos dia vão puxar o tapete desse cara. Eles vão armar a cama para ele deitar, que quando ele perceber, ele já caiu. E não vai saber nem que caminhão passou em cima dele. O japonês é um tipo de gente que eles trabalham e dão valor à raça, ao país, e eles procuram dar muito valor à hierarquia. Quando chega um estrangeiro para tomar conta de um lugar que era ocupado por um japonês, isso não é bom sinal. É claro que eles vão respeitar essa hierarquia, até certo ponto. Mas eles vão trabalhar porque eles querem um japonês ali, e não um estrangeiro. Existem vários japoneses que trabalham com estrangeiros, mas geralmente os cargos mais elevados são dos japoneses. Caso você seja um estrangeiro trabalhando para um japonês e tenha um cargo mais elevado do que o dele, provavelmente você vai ter problema. Eu não posso explicar se isso é inveja, se é ciúme, ou se é simplesmente como dizem os japoneses mesmos. Eles têm o praibeto muito alto, ou seja, eles têm uma noção de si mesmo muito elevada. Japão é de japonês. Se fores a Roma, seja romano. Agora, que o Carlos Ghosn salvou a Nissan, isso você não tenha dúvida. Só que ele sacrificou muitos japoneses por essa salvação. Para você salvar o barco que está afundando, e se ele tiver com muito peso, você tem que jogar peso no mar. As perdas são inevitáveis. Só que o risco é calculado. Porém, para quem foi jogado no mar, esse risco não vale de nada. Agora, ele fugiu do Japão porque estava correndo risco de morrer. Eu posso apostar com você, ele não sairia daqui se ele tivesse certeza de que ele poderia jogar limpo e, da mesma forma, o país fosse jogar limpo com ele. Se o Ministério Público japonês está fazendo o certo ou o errado, eu não sei. Está averiguando, está fazendo o serviço deles. Mas existem outras coisas que movem a engrenagem da humanidade. E essa engrenagem a gente não conhece, porque ela é coberta por uma grande capa de metal que só quem está lá dentro sabe como é que funciona. Parece estranho o que eu estou te falando? Sim, parece. Mas você só conhece as engrenagens de um relógio depois que você abre o relógio. Se você faz parte de uma dessas engrenagens, você vai saber que para o funcionamento correto de todo o mecanismo, todos têm que estar em sincronia. Só que muitas vezes a gente pode fazer com que um relógio funcione até determinado tempo e depois a gente pode substituir uma peça por outra melhor. Os japoneses perceberam que a Nissan já estava totalmente recuperada, se esquecendo da parceria com a Renault. A Renault, ela está apoiando e protegendo Carlos Ghosn. Mas os japoneses que incitaram a revolta e as investigações sobre Carlos Ghosn provavelmente são os mesmos que ocuparam o lugar dele depois que ele foi preso. Mas existe uma coisa. Se o Carlos Ghosn permanece no Japão e abre o jogo federal
realmente como tudo aconteceu, muita gente ia cair. Muita gente que está envolvida ia ser revelada. Esses nomes, essas pessoas têm poder, têm posto, têm que honrar o seu próprio nome. Porque o nome delas depende de outras pessoas e outras pessoas dependem delas. E isso envolve um monte de gente. Para ser mais exato, se você parar e pensar, lembra o que aconteceu com um tal partido no Brasil chamado PT? Que diz que era Partido dos Trabalhadores, mas nunca fez muito pelos trabalhadores. Você lembra o que acontece com a Odebrecht? Você percebe as pedras que são movimentadas e como elas são movimentadas? Um entra e sai de prisão, um juiz que prende e o outro que solta. Só que no Brasil, isso é costume. A gente sempre dá um jeitinho. No Japão, esse jeitinho não cola. No Japão, isso não existe. Eles fizeram o que fizeram, mas com o conhecimento de algumas pessoas. E se esses nomes saírem na mídia, principalmente se o Carlos Ghosn decaguetar, então não tem como protegê-lo. Será inevitável. Provavelmente ele estava correndo risco de vida. Ou de morte. Porque de vida todo mundo quer correr risco de vida, né? Mas provavelmente ele estava correndo risco de morrer. E por isso, ele percebendo que dentro do Japão não tem como ele lutar legalmente com as armas que ele tem, porque só se vê aquilo que se enxerga, aquilo que se quer ver no Japão. Você pode estar totalmente correto. Se eles disserem que você está errado, você está errado. Ponto. Aceita que dói menos. Mas um homem na postura e na posição do Carlos Ghosn, ele aceitaria isso? Não. Melhor fugir. Chama a galera aí, põe um conjunto musical dentro do meu apartamento, já que estava em prisão domiciliar, faz uma festa enorme e eu vou sair junto com os caixões dos equipamentos musicais. E foi isso que aconteceu. Agora o Japão tenta pegar a mulher dele para tentar não atingi-lo, a Carlos Ghosn, mas sim a Síria, tentando fazer uma pressão em cima do governo sírio, já que ela é síria, para que devolva o Carlos Ghosn. O que vai acontecer nessa história daqui para frente? Eu já tinha previsto isso há mais de 20 anos atrás. E isso um dia iria acontecer. Estava escrito. Não tem como derrubar um japonês e se continuar em pé sem correr risco nenhum. Pense nisso. Agora, eu vou me despedir de você pedindo que você se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, se gostou, deixa aquele like, se não gostou, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Continuamos amigos. Então é isso aí, gente, fui. Até o próximo vídeo. Tchau!